que ele disse, vai fazer. E ponto final. Eu sou filho de uma família extremamente humilde. Eu não tenho condições para ter uma rádio. Como? Esse dinheiro sai aonde? Eu trabalhei na Euronews, eu fui um dos apresentadores da ZAP. Eu vim do Kipungo, é um dos municípios lá da Huila. Eu sei apacentar boi, cabrito também. Você não chega até aqui porque você é muito competente. Não esqueci isso. Deus falou, vou te levar onde estiverem os grandes, vou te colocar. A minha graça é sobre ti. Não tem a ver com a minha santidade, tem a ver com a fé. A prostituta Rabi acreditou naqueles espias e na mensagem que eles levaram a Jericó. Deus lhe salvou. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar e fortificar a sua fé. Hoje, não diferente, temos um convidado que também foi escolhido por Deus, porque todos nós temos uma história para contar. Começo por agradecer os nossos patrocinadores, que é Máximo Filmes, Pixel Tech, Toques de Beleza com Fé, responsável pela imagem daquela que é a escolhida de Deus. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, curtam a nossa página, partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. E vamos passar para o nosso convidado, aquele que é uma cara bem conhecida, sei que muitos de vocês conhecem. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito apreço. Ele que tem o nome de José Kunde, é evangelista, é pai do pequeno Miqueia, uma criança linda e maravilhosa, é esposo de Tânia Kunde. Ele tem uma família maravilhosa. A paz, como está? Eu estou bem, graças a Deus. Sinto-me em paz e feliz por estar aqui, por saber que Deus, mais uma vez, me quis nesse espaço. Tenho acompanhado algumas entrevistas e hoje chegou a minha vez. Estou ansioso em falar algumas coisas da minha história, mas estou bem. Já agora, está de parabéns pelo programa e vamos continuar a conversar. Acreditamos que o propósito de Deus é que a gente faça muito mais. É apenas o começo, mas um bom começo. Muito obrigada. Eu costumo dizer e digo sempre, é uma frase que eu repito muito no programa, que o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Então, o Espírito Santo mandou, não é, que nós, digo nós, hoje a equipa, que nós criássemos um podcast para ele, não é? Porque através desse podcast, que é o Pó de Fé, ele quer tocar, quer curar as pessoas. E o mesmo Espírito Santo disse que todos nós temos uma história para contar. Quem é José Kunde? José Kunde é um jovem que tem uma história muito parecida com algumas que você conhece na Bíblia. E a primeira coisa que eu percebi, assim, quando conheci a Jesus, estou a falar dos anos 2000, 2002, por aí, é que Deus tem uma paixão pelos rejeitados. Deus é o Deus dos rejeitados. E eu percebi isso muito lá atrás, né? José Kunde é um jovem que nasceu de uma família humilde, bastante humilde. E humilde às vezes quer dizer pobre, né? Uma palavra que a gente usa para não ferir as sensibilidades. Família muito humilde, no Lubango. Sou filho de um casal. Minha mãe é de Quilengos, meu falecido pai é de Kipungo. E eu nasço no Lubango, onde eles se casaram. Da minha história, começo por perceber que desde tenra idade que as minhas coisas sempre foram muito difíceis. Muito difíceis. Talvez eu esteja a falar com alguém assim que
olha para trás e vê que na vida dele tudo é muito difícil. Não é o preferido, não é o escolhido. Passei por muitas coisas na infância que quando eu conhecia Deus, eu me perguntava onde é que Deus estava quando eu passei por aqueles problemas, quando eu senti-me rejeitado, quando eu sofri por muitas coisas na infância. Estou a falar aqui de experiências, tipo não ser muito querido pelo teu pai, não ser... isso vai despertar as minhas emoções, vou tentar me controlar ao máximo. Mas estou a falar de uma infância difícil porque meu pai não era cristão, a minha mãe já era, e nós tínhamos muitos problemas, eu e o meu pai sempre tínhamos muitos problemas. Eu sou o filho mais velho dele, no casamento com a minha mãe. E eu não entendia porque o meu pai era muito duro comigo. Mas quando eu conheço Jesus, percebo que ele tem uma paixão muito grande pelos rejeitados. Eu identifiquei-me com Davi, um rapaz que Deus já tinha um plano sobre ele, mas que os irmãos, o pai também não lhe contou no dia em que o profeta esteve na casa dele para escolher um dos seus filhos. Então, Davi me ajudou muito a curar os meus traumas do passado de casa. Então, quando esse rapaz, que conhece Deus ali para os 17, 18 anos, mais ou menos, já ia para a igreja desde criança, né? Mas nunca tinha tido um compromisso assim com Jesus. Exato. E dali para frente, as rejeições não pararam. Então, talvez hoje eu vim falar para pessoas nessa condição, pessoas não muito queridas, porque o que eu percebi ao longo dessa trajetória é que as pessoas que Deus ama muito, as pessoas que Deus escolhe, eles são desprezados. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Isso lhe faz Deus. Então eu sou daqueles materiais frágeis que Deus escolheu lá atrás para... Hoje disseste que tem alguma coisa para contar. Eu não pensei que um dia fosse ter uma história para contar. Então estou grato a Deus, jovem de Lubango. Vim para Luanda há 20 anos. Esse ano faço 20 anos aqui. Vim com uma mochila de cadernos e uma pasta de roupa. Vim para estudar na casa da minha falecida irmã e me instalei aqui, uma terra de muitos problemas, né? Luanda é uma terra muito difícil, Sim. Um lugar para poucas pessoas, para poucas oportunidades, para muito pouco espaço de brilhar. E há 20 anos que eu estou aqui, vivi muitas experiências, mas a minha origem é essa, né? Cresci com uma infância muito difícil, conheci a Deus, batizei-me numa igreja evangélica lá do sul de Angola, agora já está em todo o país, a IESA. E as minhas maiores experiências, tirando, porque eu venho adolescente, 17 a fazer 18 anos mais ou menos é que eu vim para cá. As minhas maiores experiências, eu vivia cá em Luanda. Então, da minha infância, do meu começo, eu tenho esse registro. Deus ama as pessoas muito rejeitadas. E como é que supera essa rejeição? Eu disse, Davi é o cara que mais me ajudou, porque assim como eu experimentei muitas rejeições e ainda experimento, né? E louvo a Deus por isso. Agora que eu sei que Ele gosta dos rejeitados, não quero ser também muito amado, nem Jesus foi, né? Yes. Eu tive um líder lá no Lubango, o Gift, que disse assim, quando o mundo gosta muito de ti, você está desviado, você está fora do propósito de Deus. As pessoas que estão na rota de Deus, eles são muito rejeitados, porque esse mundo jaz no maligno. Então, e é difícil perceber isso, né? Perceber que essa rejeição pode ser sinônimo de uma aprovação de Deus. Como é que eu supero? Eu te disse, eu estudei a vida de Davi, é para mim um exemplo, e a vida de Davi é como se fosse uma Bíblia dentro da Bíblia, né? Eu supero porque eu percebi que quando Deus te escolhe, tu has de atrair muito ciúme. Ciúme dos irmãos, ciúme dos amigos, ciúme das pessoas numa posição melhor e maior que a tua, ciúme de pessoas privilegiadas, invejas, tu vais atrair muita perseguição. Eu encontrei tudo isso em Davi. E foi fácil para mim, olhando para Davi, eu nunca cheguei a ser rei, ainda pelo menos,
Mas eu olho para um Davi que passa muitas das coisas que eu já vivia lá atrás, então ele me conforta. Jesus, a mesma coisa. Mas esses dois personagens bíblicos, não falo de Jesus enquanto Deus, mas Sim. enquanto um servo, Uhum. ele também passou por isso. Eu consegui vendo, então fui aceitando, fui normalizando as pessoas não gostarem do que tu fazes. Ao mesmo tempo, alguém descobrir que há alguma coisa especial em ti e tu começas a procurar como é que pode, se eu tivesse alguma coisa especial de Deus, eu acho que ia ser muito amado, eu acho que as pessoas iam gostar de mim. E ali foi, ao normalizar isso, consegui encontrar equilíbrio e paz. Não é muito fácil ser escolhido por Deus, não é, não é. É uma das coisas muito difíceis. As pessoas que Deus não escolheu, eles não experimentam isso. É verdade. Eles têm uma vida muito normal, eles são muito queridos, muito amados, eles vão em todos os sítios, são aceitos. Amém. Os eleitos de Deus não são assim. Amém. Algumas cidades Jesus não pode entrar, não aceitaram que ele entrasse. O seu próprio povo não quis lhe receber, não o consagrou rei. Então eu vivo muito nessas lutas, né? Entre ser aceito e ser rejeitado. Amém. 40 anos de muita rejeição, de pouca aceitação, mas de muita paz. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, jamais se abalam. E dentro dessa caminhada com Cristo, já alguma vez pensou em desistir? Ei, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Pensar em desistir porque Deus é espírito, né? Deus é espírito. E apesar de que Ele fala conosco no nosso coração, na nossa mente, cria as circunstâncias para poder falar conosco, nem sempre nós percebemos que é Deus falando conosco. E claro, já houve momentos nessa vida em que eu pensei, talvez se eu não fosse cristão não passaria pelo que passo. Talvez se eu não fosse cristão não teria as rejeições que eu tenho. Eu seria mais aceito. E é verdade, né? É verdade. Há lugares onde eu não entro por causa das convicções que eu tenho. Por causa de Deus. Eu costumo dizer, Deus é, ao mesmo tempo, a razão de você não morrer na fornalha, mas Ele também é a causa de você entrar no fogo. Yes. Yeah. Concordo. E ter que viver essa realidade dupla, né? Você fica sempre numa linha, ou quase sempre numa linha, entre o milagre e o desespero. Imagina Daniel, ele tem que entrar para a cova dos leões. Ele tem consciência que Deus está com ele, mas eu não sei se ele tem certeza que Deus vai aparecer no meio daquela situação. Esse Deus que permite que ele entre na cova dos leões é o mesmo que vai tapar a boca dos leões e ele sai de lá promovido. Então viver nesse suspense quase contínuo, essa aventura. A nossa vida é uma aventura. É verdade. Você nunca sabe exatamente qual vai ser o próximo passo. Exatamente. Então, é bom, mas não é muito fácil. Sim. Não é muito fácil. Eu sei bem que é isso, o que é isso, por isso é que eu friso sempre a escolhida de Deus. Yeah. Realmente ser escolhido não é fácil. Não. Há rejeições, Yeah. tem portas que não abrem, Yeah. umas que abrem, só Deus sabe, para você conseguir acessar aquele nível desejado, tens que sofrer muito. Yeah. Eu passei por isso. Também sei que o evangelista é jornalista, todos nós sabemos. Como é que começa a sua caminhada, a sua entrada para o jornalismo? Olha, eu depois percebi que era um chamado, porque eu entro para a rádio com 17 anos, no Lubango, na Rádio 2000. Entrei para lá, mas eu já ia para a rádio levar a minha irmã mais nova. Foi ela até que me levou para Cristo. Eu digo assim, a minha mãe na fé, a minha irmã. Tive essa graça, a Moni já era cristã. Eu não. Nós tínhamos 2 discotecas no bairro, o Redondinho e o Arivento, e eu comecei a frequentar discotecas muito cedo. Mas a Moni foi me puxando para Cristo e seguindo a Moni acabei seguindo a Cristo também. Tenho esse privilégio. No entanto, nessa caminhada com Cristo, no Lubango, eu entro para a rádio. A minha irmã já fazia um programa na rádio, um programa cristão. Okay. Era um programa de crianças da IESA. E eu lhe acompanhava, ficava lá fora, ela ia gravar. E eu ganhei paixão de ouvir a Moni falar de Jesus na rádio. 17 anos, a Rádio 2000 faz um casting, precisava de novas vozes, novos jornalistas, e eu participo.
concorri até com alguns meus professores, na altura, meu professor do ensino primário também, e passei. Fiz o curso de locução na Rádio 2000, com 17, 18 anos, e assim entrei para a rádio. Um ano depois, ou 6 meses mais ou menos depois, eu entro para a faculdade de Direito, para o ICED também, consegui passar em 2 faculdades públicas, e escolhi o Direito. Saí do Lubango, só era estagiário da Rádio 2000, e quando cheguei aqui, dei sequência, entrei para um projeto do Benedito Soares, da Rádio Nacional de Angola. Fiquei lá algum tempo, a aprender mais e mais. E o meu primeiro emprego foi na LAC. Fico 3 anos e meio na LAC, depois foi seguir da LAC, vou para a Orion, da Orion passo pela Rádio Despertar, aí já começo a exercer cargos de maior responsabilidade, ser editor. Da LAC vou para a TPA, para o Canal 1, fui repórter do Telejornal por 3 anos. Saio do Telejornal, vou para a Semba Comunicação, fiz o Gente à Banda, um programa que mostrava a vida dos angolanos na diáspora. Viajei 5 anos pelo mundo, acabei 2 passaportes, sou de carimbo. Saio da TPA, no caso no Canal 2, vou para a ZAP, onde fiquei apresentador de televisão, fui na ZAP. Da ZAP vou para a Euronews, 2 anos depois, e agora sou o diretor da Rádio Sublime. Toda a minha vida foi jornalismo, rádio, televisão. Tocou num assunto que eu, por acaso, já queria perguntar, seria a pergunta a seguir. Como surgiu a Rádio Sublime? A Rádio Sublime é um mistério. Eu estava doente, aqui mesmo em Luanda. Isso foi bem no início. Eu estava hospitalizado, acho que devia ser no meu 2º ano. Eu depois tive uma pequena briga com a minha irmã que me trouxe aqui. Eu era muito teimoso. E eu saí da casa dela no 2º ano da faculdade de Direito. Não terminei a faculdade de Direito, também um pouco por isso. Mas o que é que acontece? Vou fazer uma consulta, fico hospitalizado, e lá, no hospital, eu queria ouvir a pregação. Eu gosto muito, eu todos os dias ouço pregação, gosto muito de ouvir a palavra, porque fortalece a minha fé. E eu lá na cama do hospital, eu queria ouvir pregação. Começo a procurar as rádios, se havia algum programa, alguém a pregar, qualquer coisa assim, louvores, e não encontro. Eu adormeço e eu ouço Deus me dizer assim: você vai fazer a minha rádio. Esse desejo que tens de ouvir a palavra, esse sonho, você vai fazer os outros poderem experimentar. Estou a falar há 18 anos para cá. Um jornalista, já imagina, os jornalistas ganham muito mal. Não fez sentido. Eu acho que Deus às vezes também fala algumas coisas que você acredita só até aquilo acontecer. Então, 18 anos para cá, eu disse, ok, um dia vou fazer uma rádio para Deus, para suprir essa necessidade que eu também estou a sentir. Há 2 anos, isso se tornou realidade. Alguém ofereceu-me um carro muito caro, um Mercedes G63 biturbo, Brabus, e eu vendi para fazer a Rádio Sublime. Quando me ofereceram um carro, eu andei com um carro 1 ano, mas aquele carro de verdade. A minha esposa me lembrou, olha, tu tinhas um sonho, lembras o sonho que uma vez me falaste? Que querias fazer uma rádio para Deus e tal. E a rádio está nesse carro. Eu disse, está amarrado. Esse carro me ofereceram? Não. A rádio, até a tua casa própria está dentro desse carro. Você precisa de um carro desse para quê? Me ofereceram, amor. Eu fui dormir. Ela disse, não, Deus vai falar contigo. E de facto, numa dessas noites, o Senhor falou comigo. Aquele carro, dentro daquele carro tinha muita coisa. Não era só um carro. Conseguimos a nossa casa própria, graças a Deus, e fizemos a rádio. Aquele carro tornou-se uma espécie de Isaac para mim, e tê-lo vendido foi como se eu tivesse matado Isaac. Eu acordei no dia seguinte, fui para a garagem para ver o carro e não estava. Eu não apanhei sono, porque a pessoa que me ofereceu com tanto amor. Ele gostava tanto daquele carro e eu queria conservá-lo como lembrança. Mas acho que hoje a rádio vale muito mais do que aquele carro. Yes. Então, a Rádio Sublime já tem 2 anos, está a dar formações, está a cobrir os eventos evangélicos, já chegou onde os meus pés nunca vão chegar. Então, louvo a Deus. Se eu morrer, aquilo que eu pedi a Deus na cama do hospital aconteceu.
Uau! Yeah. O Espírito Santo mandou e o Yeah. servo de Deus obedeceu. Yeah. Porque a Bíblia diz que vale mais obedecer do que sacrificar. Sim, claramente. Este grande servo de Deus obedeceu. E hoje ele não se arrepende. Não. Ele criou uma rádio que está a formar, está a levantar muita gente. Então, muito obrigado, Espírito Santo, por ter me conectado com este servo que é seu filho. Obedeça. Vale mais obedecer. Não espere ser sacrificado, porque muitas vezes o sacrifício dói muito. Então obedeça, você que está aí, que Deus também falou consigo para fazer, para criar algo, para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Faça, obedeça. Servo de Deus. Tem um versículo ou capítulo que muito gosta e por quê? Para mim, depois de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isaías 64,4 é o meu texto, assim, depois desse que eu disse. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, nunca sequer se percebeu de um Deus além de ti, Amém. que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o texto que me governa há 20 anos. Amém. Por quê? Porque eu comecei a perceber que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. O que isso quer dizer? Que nem todo mundo espera em Deus. Se nem todo mundo espera em Deus, Deus não está a trabalhar para todos. É a partir do momento em que tu descansas em Deus, em que tu confias em Deus, em que tu tens fé em Deus, que o trabalho por ti começa. Porque eu sempre pensei que eu fosse ser resultado do meu esforço. Porque eu cresci, se você se formar, se você estudar, você vai ser alguém. E quantos estudaram e não são ninguém? É verdade. Se você se comportar, se você fazer as coisas direito, colocar o homem no centro das atenções. E quantos estão deprimidos com formações, com casa, com carro? Quantos Diplomas. confiaram nos homens e nas instituições e hoje estão decepcionados? Então eu passei um pouquinho por essa realidade. Porque eu fui, em muitas das turmas onde eu passei, o melhor aluno. Eu sempre estive entre os melhores da sala. Nas formações que fiz, na universidade, mesmo a nível da televisão, eu sempre fui destaque. Mas aquilo não me garantiu nem casa, nem casamento, nem... Por isso Deus gosta muito dos rejeitados. Ele tem uma paixão por pessoas que percebem que não são ninguém. E nesse texto eu encontrei Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então aprendi a esperar em Deus. Aprendi a confiar em Deus. Não é muito fácil. Não é muito fácil, porque Deus, mesmo quando te promete, Ele não te dá uma câmara como essa que eu tenho à frente e tu gravas as tuas declarações. Você não anda com as declarações de Deus gravadas numa câmara e sempre que alguma coisa acontecer, você vai lá, põe o play e está aqui a voz de Deus ou a imagem dele a dizer tenha calma, vai acontecer. Não, aquilo fica no teu espírito. Às vezes na tua mente e às vezes esqueces. Tu estás a te lembrar que és escolhida de Deus agora, mas haverá momentos que você vai se esquecer disso. Davi se esqueceu disso. Eu me esqueci várias vezes que Deus me chamou, que Ele me escolheu para impactar vidas, naquelas subidas da vida. Nem sempre você se lembra que você é escolhido por Deus. Há pessoas nesse momento a beberem, a fumar, nas barracas, a se prostituir, escolhidas por Deus. Uns já pregaram mais do que eu. Mas às vezes as curvas e contracurvas da vida, os apertos do próprio diabo, as circunstâncias, aquilo que a Bíblia chama de espinhos do caminho, às vezes são tão fortes. Então eu aprendi a descansar nesse texto. Se Deus vai trabalhar por mim, eu preciso esperar.
Eu preciso confiar. E não é muito fácil confiar ou esperar em Deus, não é? E tenho a cada dia aprendido. E esperar é mesmo esperar. É mesmo esperar. Esperar não é jejuar. Yes. Meu amigo Fred, um grande abraço ao Fred Hum. Barros. Ele uma vez me deu um exemplo sobre essa coisa da espera. Sim. Ele esconde a coisa mais difícil do mundo em Deus é esperar. Esperar é como alguém que precisa de tirar dinheiro no banco e são 16h59. Ele tem um negócio a fazer e o banco vai fechar dentro de 1 minuto e ele está distante. O banco não vai esperar você chegar e abrir 1 hora extra, vão trabalhar até às 18 por causa de você. Não. Se for sexta-feira, a operação só será feita na segunda. Podes subir no monte, podes jejuar, caramar, tem de esperar segunda-feira, às 8 horas, para fazer a operação. Então Deus às vezes nos coloca nisso. No processo, e todos nós, ninguém foge disso. Então, quando eu percebi isso, Deus fez-me grandes promessas, o Senhor falou comigo coisas profundas dos planos dele para mim, mas eu estou numa fase da vida que tenho que aprender a esperar. Amém. Então esse texto fala muito comigo. E se você está a passar por uma fase igual em que já oraste, já jejuaste, já buscaste algo que quase nunca se ensina, aprenda a esperar. Durma, Amém. descanse, tenha quietude no teu coração. Amém. E Deus vai aparecer. Amém. É. Espera. Yeah. Aprenda a esperar. Mas a tua espera tem que ser no Senhor. Aí é onde está o problema. Ou onde está o segredo, se quiser. É. Porque as pessoas às vezes esperam Sim. nas pessoas. Exatamente. Eu já No esperei, meu homem. tio me prometeu uma bolsa de estudo. Uhum. Termina só o médio, depois eu vou te colocar na faculdade, vai estudar fora. E eu tinha aquela ansiedade, boas notas, porque eu queria fazer, queria estudar lá fora, como os outros. Uhum. Quando eu terminei o médio, ele disse, eu não posso, não consigo. Ele conseguia, mas disse que não conseguia. Yes. Aquilo foi um choque muito grande. Sim. Vais casar, vais fazer uma formação, queres fazer um grande negócio, certifica-te que a tua esperança está em Deus. Yes. Se estiver nos homens, Deus há de te provar que os homens são falíveis. Até os nossos pais mentem. É verdade. Nós próprios estamos aqui a falar. Mentimos. Temos muitas promessas que andamos a fazer. Verdade. Nós não cumprimos. Então, deslocar a nossa confiança em Deus e esperar nele é um trunfo grande para quem quer viver grandes coisas. É verdade. Espera somente no Senhor. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você sabe por que Deus se distancia do homem? Por que ele diz não é filho do homem para mentir? Por que ele diz filho do homem? Porque nós homens mentimos. Por isso é que ele diz, não, eu não sou filho do homem para mentir. Sim. Deus já se distancia de nós. As nossas promessas, às vezes as mais exatas, elas não vão acontecer. É verdade. Não, eu vou casar contigo, eu te amo, acredite, amor, acredita. Um dia está a entrar na igreja com uma outra pessoa. É verdade. É verdade. E tocou num assunto muito importante, falou de igreja, não é? Por quê? Porque hoje em dia, não vou falar de um cômputo geral, tem muitos crentes que hoje vão para a igreja confiando no pastor, idolatrando o pastor. Eu os ensino lá na igreja onde eu estou, que os seres humanos, não importa quão chamados eles são, não importa quão ungidos eles são, eles são seres humanos. Yes. A Bíblia diz que Deus colocou a glória no vaso de barro. A excelência Deus colocou no vaso de barro. Ou seja, o barro é mesmo barro, parte. E a razão de muitos desigrejados é a causa de muita gente que não acredita mais em Deus, porque também a fé não estava sendo colocada na pessoa certa. Ninguém se decepciona por confiar em Jesus, não. Sim. As pessoas se decepcionam porque confiaram em nós. Exatamente. Nas nossas promessas.
Então, eu gostava de falar a alguém que nessa altura não vai à igreja porque os pastores são todos bandidos. Eles são seres humanos. Eles são como se fosse uma seta na estrada, um sinal no semáforo. O sinal não está aí para fazer o carro andar, está só para ir para apontar a direção que você tem que seguir. Um pastor é uma seta, simplesmente uma seta. Jesus é que é o caminho, é que é a verdade, é que é a A vida. salvação. Logo, nós também às vezes não somos muito sinceros, né? O facto de sermos escolhidos, queremos nos fazer de Cristo. Eu costumo Também. dizer, a única pessoa que pisou nessa terra, que dá para lhe copiar desde manhã até a noite, que é perfeito em todos os seus atos, todas as suas palavras vão acontecer. Tudo que ele disse, se você seguir, nunca vai se ferrar. Chama-se Jesus. Amém. E se você estudar profundamente, vai ver que Jesus não foi só um ser humano, um homem, ele também é Deus. Então, se você lhe seguir, você não vai falhar, porque Deus não falha, né? Glória a Deus. Então confia somente no Senhor, porque nós somos falhos. Deus é o único que não mente. Confia no Senhor, terás a tua vida salva. Pastor ou evangelista, Fica à vontade. como quer que eu lhe chame, sendo a figura que é, pelos sítios que já passou, pelos empregos que já teve, já alguma vez foi rotulado? Olha, rotulado. Eu já deixei de entrar em muitos lugares por causa de ser cristão. Já fui humilhado por causa de ser cristão. Já passei vergonha por causa de ser cristão. Já me colocaram de parte. Nesse momento eu estaria a fazer outras coisas. Não faço por causa da minha fé também. Mas todas as coisas que eu não pude fazer por causa dos rótulos que me colocaram não se comparam com as coisas que eu ganhei Uau. em Cristo. Não, não há nada. Não dá para comparar os anos de glória, entre aspas, de Moisés no palácio, servindo o faraó, estando lá a comer aquelas uvas, com a presença que ele sentiu no Monte Sinai. Não dá para comparar os feitos de Deus em Moisés com aquele luxo transitório do palácio. Então eu não posso comparar nada do que não pude viver, experimentar, nenhuma das rejeições por causa do Evangelho, com aquilo que eu ganhei em Cristo. Eu entendo porque que Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não faz mal tudo que nós não podemos viver por causa de Cristo. Claro, não tem como nesse mundo, nos lugares que Deus me permitiu pisar, as pessoas que Ele me permitiu conhecer, os países que Ele me deixou ir, não tem como, né? Eu lembro-me numa certa televisão onde eu trabalhei, logo na primeira semana, e aquela televisão não era muito a favor dos crentes. Não estou a dizer o nome exatamente para evitar outros comentários. Os meus colegas devem saber do que é que eu estou a falar. Sim, sim. E chamavam-me de pastor. Imagina, numa televisão que não gostam muito dos pastores, não gostam dos crentes, e eles me chamavam de pastor. Eu dizia, não me chamam de pastor, porque você vai ser colocado de parte em muitas Sim, coisas por sim, causa sim, disso. sim. E ainda assim, eu saí de lá pastor. Mas vê o que é que Deus fez. Quando nós fomos despedidos, na última reunião, porque a televisão depois foi fechada, chamaram-me para orar pelos meus colegas. Uau. Conde, ora e declare uma palavra de bênção aos teus colegas. Uau. Uau. Então aquele rótulo que às vezes não era muito bom, lá no fundo, era uma esperança para alguns que nos ouviam. Eu não pregava lá, mas acompanhavam a minha vida e foi uma bênção. Foi uma bênção. Então quem for crente tem que ficar preparado para isso, né? Sim, e é necessário também, servo de Deus, nós sabermos quem nós somos, né? Yeah. Para que este rótulo Yeah. não nos destrói. Sim, sim. Porque se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos aceitar. Qualquer pessoa chega e diz, independentemente de nós somos cristãs, se não sabemos quem nós somos, olha, ela é cristã, mas ela atribui nomes, ela é feiticeira, por exemplo. Se você não souber quem você é,
e não estiver no posicionamento, nem sempre se sai fácil desses rótulos que o mundo nos impõe. Mas eu, é assim, eu acho que não tem como. Jesus disseram-lhe que ele era Belzebu, né? Que ele Sim. enganava as pessoas. Não tem como fugir isso, né? Se você for muito usado por Deus, vão dizer que você é feiticeiro. Se você for uma pessoa muito santa, muito separada, muito na piedade, vão dizer que você é armado em, em santo. Essas coisas sempre vão surgir. O que nós devemos fazer é levar a nossa conduta a tal sorte que Deus seja sempre glorificado e não ligar muito para os rótulos das pessoas, né? Amém. Glória a Deus. Que conversa super agradável. Eu tenho dito sempre que Deus me conecta com os seus amigos. E não é diferente desta vez, porque eu estou diante a um amigo de Deus. Servo de Deus, qual é a importância da oração na vida de um crente, de um cristão? É, orar é respirar, né? Se no mundo físico nós precisamos de respirar, no mundo espiritual nós precisamos de orar. Tem mais ou menos a mesma equivalência. E é bom que se entenda que quando falamos de oração, não estamos a falar só de um tipo de oração. Jonas orou, ele estava no ventre de um peixe, a Bíblia até diz que clamou a Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas, o clamor de Jonas. Agora pensa comigo, que tipo de clamor é feito dentro da barriga de um peixe? Ele orou em seu coração, ele orou em sua mente, ele orou em seu espírito. Então, nós oramos a todo o tempo, como diz a Bíblia, e oramos de diversas formas. A vida espiritual ela está muito alicerçada na oração. Quem estiver muito conectado na oração com Deus, mesmo nos seus momentos de silêncio, sua mente está a conversar com Deus, seu espírito está conectado com Deus, não tem como não ter grandes vitórias, porque as nossas palavras, elas vêm depois dos nossos pensamentos e desejos do nosso coração. E é muito importante, eu vejo, e tive também esses problemas quando eu aprendi a orar, eu orava muito alto, eu orava perturbando as pessoas, até comecei a viajar bastante, eu precisava orar. Nos hotéis, tu não podes orar como oras no monte, por exemplo. Tens que orar num tom que não incomoda os que estão no quarto a seguir do hotel. Mas a oração é a chave, né? O homem que nos salvou foi o que mais orou nesse mundo. Eu creio que ninguém na terra orou mais do que Jesus. E isso explica porque que depois da oração ele anda sobre o mar, porque que depois da oração Bartimeu veja, porque que depois da oração ele ressuscita Lázaro, porque que depois da oração multiplica pães, porque que depois da oração ele ressuscita mortos. Então a oração é a chave. Nós temos várias formas de perceber Deus falar conosco. Várias. Deus fala conosco pela sua palavra, Deus fala conosco usando os seus servos. Alguém vai ser tocada ou tocado ouvindo-me falar. Tem várias formas de Deus falar contigo, mas só existe uma de você falar com Ele. E é por intermédio da oração. Você não fala com Deus lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus é que fala contigo. Você não fala com Deus quando você louva, não. Você fala com Deus quando você ora. Por isso, orai sem cessar, não cantai sem cessar, não jejuai sem cessar. E por isso a minha casa será chamada casa de oração, não de louvor, não de jejum, não de sacrifício, casa de oração. A oração é das coisas mais destacadas de toda a Bíblia. Oração. Ora enquanto toma banho, ora no táxi, ora no escritório, ora. E usa todo tipo de orações. Use o clamor, Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei. Todo aquele que invocar, isso no Novo Testamento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o Senhor, mas também saiba servir, adorar e orar no Espírito.
sentado, está a conversar com alguém, estás em oração. Permanente contato com Deus. Então é vital. Eu só cheguei aqui por causa de oração. Amém. É, Então é essencial, sim, nós orarmos, como o pastor disse, orar sem cessar. sim, 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 sim. Porque nós temos crentes que podem começar uma semana e não oram, Yeah, não se conectam com Deus, yeah, não entregam a semana para Cristo Jesus. yeah. Eles só andam por andar Hum. e muitas vezes são surpreendidos porque não têm conexão direta com Deus. Eu costumo às vezes a falar que a oração é como um carregador no telefone. Sim, é. Yeah. Sem carga o telefone não Um funciona. exemplo certo. É. Sem carga você não recebe mensagem no Não. telefone. Você não consegue falar. Não. Então por E podes quê? ter saldo, né? Yes. Então você pode ser chamado. Se você não tem uma vida de oração, Deus não vai te usar. Glória. É sobre isso. Yeah. E é necessário que nós estejamos carregados, conectados com o carregador. O carregador é a oração. Então você, minha irmã que está aí, se conecta ao carregador. Faça da tua vida uma vida de oração. Não se pode começar uma semana sem orar, entregar a casa, a família, o caminho, o serviço, até os colegas. E muitas vezes, se não sempre, os nossos inimigos. Porque Jesus pede para nós orarmos para os nossos inimigos. O mesmo diz que orar para os amigos é fácil. Orar para aqueles que nós amamos é fácil. Então, orar também para os nossos inimigos. Então, é essencial nós orarmos. Servo de Deus, tem algum momento difícil em sua vida que queira partilhar conosco e que sabe que foi o braço de Deus que esteve lá para lhe salvar? Eu fui envenenado 2 vezes. Eu já escapei de morrer várias vezes, mas essas 2, pelo menos. A última, então, foi a pior, né? Eu fui envenenado e apercebi-me disso no hospital, né? Na clínica. E à beira da morte, eu pedi a Deus que não me deixasse partir sem que eu fizesse a rádio. Os seres humanos são maus. E os homens, quando sentem o perigo de serem substituídos, a competência é uma coisa muito boa, mas é muito perigosa também. Por isso Davi e Saul quis matar Davi. Às vezes as pessoas nos querem matar não por causa de um mal que lhes fizemos, é porque nós somos as pessoas que lhes vamos substituir. E experimentei isso. De todos os momentos que eu já vivi, foi o pior. Eu caí na casa de banho, gritei, Tânia, vem. Ela foi me tirar da casa de banho, eu caí na sanita, literalmente. E ela orou por mim, das 2 da manhã que eu caí, até as 7 horas, a hora que ela me levou no hospital. Eu já não me lembrava de muita coisa, nem sei como é que eu fui parar no hospital. E posto lá, quando eu tentei recuperar a memória, eu fiz essa oração, Senhor, se não terminei a missão, me deixa ficar. Foi dos momentos o pior do que eu já vivi. E depois Deus me mostrou quem me envenenou, né? Jesus. Deus mostrou, mas só mostrou quando eu fiquei preparado para poder conhecer. Algumas pessoas não sabem que nós temos como saber o que elas nos fazem, sem elas nos dizerem. Sim. O nosso Deus fala, o nosso Deus mostra, revela. E foi o pior momento. Posso falar do melhor? Sim, 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 sim. Sim. Mas esse foi o pior. Sim. Ter sido envenenado e conhecer quem me envenenou. Uou. Ele não sabe que eu sei, até hoje. Mas o melhor momento foi o Miqueias. O Miqueias é meu filho, que nasceu 7 anos depois do nosso casamento. Nós oramos. Na verdade, Deus já tinha falado comigo que o meu filho seria um milagre e que ele usaria o ventre da mãe dele para trazê-lo. Sobre circunstâncias que exigiu muita fé.
Imagina 7 anos casado. E para as mulheres, principalmente, né? A Tânia é uma heroína da fé. E naquela altura eu já orava por outras mulheres que concebiam. O Senhor já nos usava para fazer coisas extraordinárias. E a minha própria esposa não tinha filhos, né? Mas 7 anos depois, num tempo perfeito, o Miquel nasce. Também foi muito difícil ele ter nascido. A Tânia passou por muitas situações difíceis. Miquel nasceu de cesariana. Foi muito complicado o nascimento dele. Eu louvo a Deus. Ele é um milagre. E pelo nascimento do Miqueias, muita gente que não tinha esperança que Deus ainda faz o que fez com a Ana, o que fez com a Isabel, Exato, o que fez com a o que Sara. fez com a Sara. Yes. O Miqueias é mais ou menos dessa linhagem, dos Samuéis. Ele tem uma graça extraordinária. Ele tem 5 anos e ele conhece quase todas as histórias da Bíblia. Uau. Ele vê uma história, ele lê, já está a aprender a ler. Ele é tão inteligente que justifica-se o tempo que a mãe dele teve que esperar para ele nascer. Amém. Então, o testemunho do Miqueias fortaleceu outras tantas mulheres por essa nação e nos fez uma espécie de pessoas com autoridade para ensinar outras pessoas que estão à espera de um milagre nessa área. Há muita gente que não está conseguindo fazer filho. Eu acho que muita gente foram marcadas para viver milagres. Sim. E eu dizia muito isso à minha esposa: amor, algumas pessoas nasceram para experimentar a glória de Deus. É como aquele cego que perguntaram quem é que pecou. Sim. Perguntaram a Jesus, Jesus não, Exatamente. Ninguém. esse aqui é cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Algumas coisas que nós não temos, não podemos, não fazemos no momento, é para que quando aconteça, Deus seja glorificado. E o Miqueias é isso. Yes. Ele é o testemunho vivo de como Deus é fiel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continua à espera do Senhor, que o Senhor vai te exaltar. Que no lugar da tua derrota, da tua vergonha, terá dupla honra. O Senhor vai exaltar, vai glorificar, vai... Ai, que maravilha. Que história linda. Eu não conheço Miqueias pessoalmente, mas já tive o prazer de ver algumas imagens Algumas do fotos Miqueias. dele. E é uma criança linda, é uma criança doce. Porque, servo de Deus, nem sempre é necessário de um contacto físico para nós sentirmos a energia da outra pessoa. Sim. Então, eu vi o seu filho num dos vídeos e deu para sentir que é uma criança super especial. Parabéns por essa graça. E dizer também que o 7 é profético. Não é à toa. Esperaram 7 anos. 7 profético. Então, definitivamente, ele é especial. E é um sinônimo de fé. O que é a fé para si? A fé é acreditar que o que Deus falou é verdade. Se não faz sentido, não faz mal. Continua sendo verdade. A fé é Deus disse, está feito. Amém. Há de acontecer, vai se materializar. Fez. Mesmo sem ter nos braços, acreditar. Tu não precisas pegar, sentir, ficar arrepiado para acreditar em Deus. Não. Amém. Às vezes a gente ouve uma palavra simples. Uma vez um colega meu chegou e disse assim: Kundi, tu és muito amado por Deus. E eu olhei para ele, assim, do nada. Eu agarrei aquela palavra e disse amém. Quando ele foi-se embora, eu descia com a moto do serviço. Eu saía do serviço com a minha moto. E um carro ia me atropelar, eu ia morrer naquele dia. Eu percebi o porquê que Deus disse para o filho dele me dizer que eu sou muito amado. Às vezes estás a acompanhar esse vídeo e alguma coisa se identificou contigo. É Deus falando contigo. Você ouve e aquilo que Ele está a falar no teu coração é verdade. Fé é isso. É ouvir, é perceber o que Deus nos está a dizer e acreditar que aquilo é verdade. Não tem que ficar arrepiado, não tem que xinguilar, não precisa fazer acrobacias nenhumas. Às vezes eu estou a ouvir pregação e alguém está a contar o testemunho da vida dele. E é muito parecido com a minha.
E Deus no meu coração começa a dizer: o que eu fiz com ele, eu vou fazer contigo. Ponto final. O que ele disse no teu coração, já disse aqui no início, está dito. Se tu acreditares, vai acontecer. Porque se você não tem fé, também não acontece. Então, o que ele disse vai acontecer. Não queira ter um vídeo de Deus. Ninguém tem. Já te perguntaste como é que ninguém tem o rosto de Jesus? A foto dele, ninguém tem. Ninguém sabe se Jesus era alto, se era magro, se era gordinho, se era baixo. Ninguém sabe. Deus é Espírito. Ele próprio quis que nós o conhecêssemos e crescêssemos nele por intermédio da fé, não por causa de alguma coisa palpável. Então, fé para mim é isso. Eu vou fazer contigo, Josué, o que eu fiz com Moisés, como fui com Moisés, serei contigo. Creia e ponto final. Ah, não, mas o país, as divisas, esquece as divisas, esquece o país. Ah, não, mas a minha mãe esquece a tua mãe. O que ele disse, vai fazer. E ponto final. Eu sou filho de uma família extremamente humilde. Eu não tenho condições para ter uma rádio. Como? Esse dinheiro sai aonde? Eu trabalhei na Euronews, eu fui um dos apresentadores da ZAP. Eu vim do Kipungo, é um dos municípios lá da Huila. Eu sei apacentar boi, cabrito também. Você não chega até aqui porque você é muito competente. Não esqueci isso. Deus falou, vou te levar onde estiverem os grandes, vou te colocar. A minha graça é sobre ti. Não tem a ver com a minha santidade, tem a ver com a fé. A prostituta Rabi acreditou naqueles espias e na mensagem que eles levaram a Jericó. Deus lhe salvou. Porque ela confiou em Deus. A partir do que ela ouviu. É sobre isso. Às vezes as pessoas querem... Por isso é que vão às vezes aos quimbandas, aos falsos profetas, vão a lugares ocultos, porque elas querem uma miçanga, querem uma água, tem que ungir. Não precisam ungir. Deus criou um mundo sem água, sem azeite. Haja e ouve. Deus não mudou. Até hoje, quando Ele diz alguma coisa, acredite, Ele vai fazer. Faça sentido ou não, as pessoas acreditem ou não, aquilo se percebe ou não. Imagina falar para uma mulher que ela vai conceber, ela é virgem. É verdade. Ela disse assim, seja feita conforme a tua vontade. Foi o suficiente, Jesus entrou. É verdade. Então fé é isso. E fé não é para quem tem muito juízo. Se você tem muito juízo, e principalmente se estudaste muito, se você der conta, Jesus pega meninos que não eram muito letrados, que estudaram muito. Porque Deus tem dificuldades de usar pessoas que pensam muito. E se não acontecer? Sim. E se... Sim. Não, se Deus disse, sai o se. Quando Ele é que sabe, como também é que sabe. Você acredita só. E dorme, descanse. Amém. Amém. Deleita-te no Senhor. Yes. Simplesmente deleita-te. Mas não é fácil. Às vezes precisamos mais de fé. Sim. Para descansar do que para trabalhar. É verdade. Às vezes é preciso mais fé para dormir do que para se manter de pé. Às vezes é preciso mais fé para confiar do que para orar. Nem sempre quando a gente faz orações fervorosas é porque tem muita fé. É verdade. Quando tens muita fé, ele disse assim... Nem faz muito barulho. Ele disse assim, vamos ver o que é que tem aí. Ah, não, só tem 5 pães e 2 peixes. Ok, traz. Pai, graças te dou. Graças te dou. Não disse multiplique. Sim. Não disse, Pai, é muita gente, estão a me seguir. Senhor, a tua vontade, eu quebro. Graças te dou. E foram multiplicados os pães e os peixes. Assim mesmo. Simples. Eu quero ter essa fé de Jesus. Já somos dois. Eu não quero fazer muito barulho. Ele chegou e estava a dormir no barco. Epa, o mar, bué de problema. Ele levantou, depois dos discípulos lhe acordaram. Epa, disse ao mar, cala-te. E voltou a dormir. O mar sabia. Tinha que aquietar-se.
Falta-nos essa fé. Amém. Uma fé que não faz muito barulho. Que ensinamento, é uma chave, uma grande chave Yeah. que o servo de Deus deixou aqui. Somente creia, tenha fé. E acrescentar dizer que a fé também é uma moeda de compra no mundo espiritual. Yeah. Sem fé não se compra nada. Yeah. Então tenha fé Yes. que tudo aquilo que você precisa, que você quer, vai chegar. Tenha fé e descansa. Deleita-te somente no Senhor, Amen. não no homem. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Estamos na reta final deste magnífico programa, que foi super abençoado, como eu já mencionei. O servo de Deus deixou aqui muitas chaves, muitas chaves. E sei que esse programa vai ser edificante para si. Partilhem a nossa página, curtam a nossa página. E muito obrigada pelo vosso carinho. Servo de Deus, para nós fecharmos o programa, um conselho, uma palavra para os nossos seguidores. Pô de fé. Eu acho que concluir o que nós estávamos aqui a dizer, que é tenha fé que tudo que Deus disse na sua palavra a seu respeito vai acontecer. Vai acontecer. Conecte-te a Ele, não só por palavras, mas por atos. E aprenda quietude. Seja uma pessoa quieta. A fé não funciona, não tem muito barulho. É preciso, sim, sermos fervorosos em oração, no espírito, mas também precisamos, e eu acho que é isso que nos falta, é dali onde vem a ansiedade, a depressão e todos os problemas que nós temos ligados à hipertensão. Às vezes o nosso coração não está quieto. Então a minha oração para si neste momento é que descanse, lê a palavra, creia no que está lá escrito e hás de ver naturalmente. O que nós chamamos de sobrenatural é um ato natural da graça e da misericórdia de Deus. Muito obrigado, Edna, por me receber aqui nesse sofá lindo. Obrigado a nós pela obediência. O Espírito Santo mandou e o servo de Deus obedeceu. A obediência é melhor do que sacrificar. Assim como o servo de Deus é obediente, seja também um cristão obediente. Muito obrigada pela audiência e chegamos ao fim de mais um Pod Fé. Até o próximo programa. Beijinhos nos vossos corações.